Fala pessoal, beleza? A gente vai continuar nosso curso de cálculo 1, tá bom? E aí lembrando, tá? O que a gente falou nas nossas aulas anteriores? A gente falou de expressões numéricas, né? Entendeu como que funciona as ordens dentro de uma expressão, tá? Dentro de uma expressão numérica, o que a gente deve fazer primeiro, tá bom? Depois a gente falou de monômios, tá? O que nos deu espaço para falar de polinômios, tá bom? E aí a gente falou do grau de um polinômio, né? Do grau de um polinômio, que um polinômio é uma soma de monômios, né? E um monômio nada mais é do que uma constituição, uma multiplicação de letras e de variáveis literais, né? Letras ali e variáveis numéricas, né? Coeficientes. Bom, e aí hoje a gente vai entrar no assunto de expressões algébricas, tá bom? E qual que é a ideia? As expressões, o mais fácil de entender uma expressão algébrica é que aqueles polinômios e os monômios que a gente tinha visto, eles são expressões algébricas, tá bom? Então, são letras e números também dentro de uma mesma expressão. Bom, dentro de uma mesma expressão. Então, contrariamente na expressão numérica, que a gente só tem números, tá? A gente só está fazendo aquelas expressões com números. Nas expressões algébricas vão ter letras também, tá bom? Vão ter, então, partes literais, tá? E eles têm determinado significado, tá bom? Eles têm determinado significado ali, na hora que a gente vai resolver essas expressões, tá? Então, para a gente resolver as expressões algébricas, a gente tem que lembrar que elas vão seguir a mesma ordem, tá? Que as expressões numéricas. Então, primeiramente, a gente vai fazer parênteses e chaves, depois colchetes e depois parênteses, tá bom? Na verdade, parênteses, depois colchetes, depois chaves. Depois a gente vai resolver a radiciação e a potenciação, depois multiplicação, divisão, soma e subtração. Tá? É isso. Vamos ver anteriormente aqui. Fácil. Bom, é aí, ó. É isso aqui. As expressões numéricas, tá? Seguem essa ordem. E as expressões algébricas também seguem essa ordem. Tá? Só que nas expressões algébricas, a gente vai ter as letras, tá? As partes literais também. Bom, quais que são os exemplos? X mais 5 é uma expressão algébrica. Bom, tem letra e tem número. Uma expressão, uma fórmula, por exemplo, uma fórmula de Bhaskara, ela é uma expressão algébrica. Tá? É uma expressão algébrica. Tá bom? Uma função quadrática também, bom, é uma expressão algébrica, tá? É uma expressão algébrica. Bom, e aí a gente vai entrar no que nos importa saber aqui, tá? Das expressões algébricas. A primeira coisa, a gente quer saber o valor numérico da expressão, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem esses dois casos aí. Dado essa primeira expressão, tá? Dada essa primeira expressão, o que a gente quer saber? Bom, a gente quer saber qual que é o valor que essa expressão vai assumir, tá? Dado que x está assumindo o valor 1 e y vai assumir o valor 2. A gente quer saber qual que é o valor que a gente consegue alcançar. Qual que é esse valor A, tá bom? Qual que é esse valor A? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá tentar entender isso melhor, tá? Bom, então a gente tem essas duas expressões, né? Então, na letra A, o que está pedindo para a gente? Está querendo saber o valor numérico de A, tá? Então, A é igual a 3x ao quadrado, tá bom? Mais 5 que multiplica x, mais
2y. Tá? E aí a gente está querendo saber o valor que esse A vai alcançar quando x é igual a 1, tá? Quando x é igual a 1 e y é igual a 2. Bom, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que substituir 1 no lugar do x, tá? Do x que aparecer nas diversas vezes nessa expressão algébrica, e 2 no lugar do y, tá? Que é a nossa outra variável. Tá? No caso, a gente tem nessa expressão, é uma expressão multivariada, com duas variáveis, então, x e y. Tá? Então, como que a gente vai resolver ela? Bom, no caso, é só substituir os valores de x. Então, A vai ser igual a 3, tá? 1 elevado a 2, por que 1? A gente está falando que x é igual a 1, então a gente vai substituir 1 no lugar desse x aqui. Tá bom? E a gente vai substituir 1 no lugar do x. Tá? Onde que a gente tem que substituir 1 também? Bom, a gente tem que substituir 1 aqui, né? Tem outro x aqui, tá? Mais 2 vezes 1. É 1 aqui? Não, aqui é y, não é 1. Qual que é o valor que tinha falado que y assumia lá? Y assume 2, né? Então é 2 multiplica 2. Tá bom? Qual que é o valor dessa expressão? Vamos resolvendo ela. Primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? Radiciação, né? Radiciação, né? A gente tem que fazer essa radiciação. 1 elevado a 1 dá o quê? Dá 1, né? 3 vezes 1, tá? Mais 5 vezes 1, mais 2 que multiplica 2, tá? 2 que multiplica 2. 3 vezes 1 é igual a quê? 3. Mais 5 vezes 1 é igual a quê? 5. Mais 2 vezes 2 é igual a quê? 4. Então, qual que é o valor dessa expressão? 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. É o valor da nossa expressão. É o valor que a nossa expressão A assume quando x é igual a 1 e y é igual a 2. Tá bom? É esse valor aí. Tá? É esse valor. Bom, a expressão ela pode assumir outros valores? Ela pode assumir outros valores se a gente falar que x assume outros valores. Por exemplo, se x assumir 2, tá? Se x assumir 2, y assumir 3, por exemplo, qual que vai ser o valor de A? Bom, vamos ver isso aí. Qual que vai ser o valor numérico dessa expressão? Tá? Quando x é igual a 2 e y é igual a 3. Bom, o valor dessa expressão numérica, tá? Vai ser igual ao quê? Só substituir os valores lá, tá? Nesse caso aqui, A vai ser igual a 3, substituindo 2 no lugar do x, tá? 2 elevado a 2, mais 5, que multiplica 2, tá? 2 no lugar do x, mais 2 que multiplica 3. Ó, 2 que multiplica 3. Então, esse valor A vai ser igual ao quê? Bom, ele vai ser 3, 2 elevado a 2, que multiplica 4, não é verdade? Mais 5 vezes 2, tá? Mais 2 vezes 3. Beleza? É igual a quanto? 12, tá? 3 vezes 4, 12. Mais 5 vezes 2, 10. Mais 2 vezes 3, 6. É igual ao quê? 12 mais 10. 12 mais 10, 22. Mais 6, 28. Bom, pessoal? Ficou bem simples. Tá? Bem simples a ideia. Tá bom? E aí, agora, a gente tem essa nossa letra B aí, tá? A gente tem essa letra B. Como que a gente resolve ela? Bom, vamos lá. Tá? Na nossa letra B, por exemplo, o que está falando? Está falando que B, tá? B é igual a menos 7x mais 3. Tá bom? E aí, o que ele está falando? Ele está falando que o valor dessa expressão, tá?
é igual a 12. O valor dessa expressão é igual a 12. Tá? É igual a 12. Bom, qual então que vai ser o valor de x? Se essa expressão assume o valor 12, qual que vai ser o valor de x? Prestem atenção que agora ele não mais nos deu os valores de x e y, tá? O que ele deu para a gente? Ele deu o valor numérico da expressão. Ele deu o valor numérico da expressão. E a partir desse valor numérico, a gente tem que encontrar qual que é o valor que a nossa variável x tem que assumir, tá? Para a gente encontrar esse valor 12. Então, a gente tem que resolver essa expressão numérica, tá? Tendo já de antemão o valor dela. Como que a gente vai resolver isso? Ora, a gente vai fazer as operações, tá? Para tentar resolvê-la, tá bom? No caso, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que primeiro sempre tentar, tá? Primeiro, ou mais importante, tá? Vamos até deixar em letras garrafais aqui. Sempre deixar x deixar apenas x em um lado da igualdade. Quando a gente tentar resolver questões desse tipo, tá? Em que a gente tenta saber o valor de uma variável, tendo o valor que a expressão assume, a gente vai tentar isolar esse valor x na igualdade, tá? A gente vai tentar deixar ele do lado esquerdo aqui da nossa igualdade. Para fazer isso, a gente tem que utilizar operações opostas para resolver, tá bom? Então, ó, qual que é a primeira coisa que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar passar esse menos 3 para esse mais 3 para esse lado aqui da igualdade. Como que a gente faz isso? Bom, prestem atenção no seguinte, tá? Por exemplo, se eu estiver falando que 2, tá? Mais 3 é igual a 5, tá bom? Como que eu tiro esse mais 3 aqui? Como que eu tiro esse mais 3 aqui? Bom, para eu fazer isso, eu vou ter que diminuir ele desse lado, né? Vai ficar mais 3, tá? Menos 3 é igual ao quê? É igual a 5? Não, a gente tem que diminuir o menos 3 aqui. Eu tenho que fazer a mesma operação dos dois lados da igualdade, tá? Para seguir. Por quê? Porque se eu deixar aqui 2 mais 3, 2 mais 3 é igual ao quê? É igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. Menos 3 é igual ao quê? É igual a 2. Ora, 2 é igual a 5? Não. Então, a gente tem que diminuir dos dois lados da nossa igualdade, tá? A gente tem que diminuir dos dois lados da igualdade. Então, se eu coloco menos 3 aqui, eu tenho que colocar menos 3 aqui também, tá bom? Menos 3 aqui também. E aí, vai dar certo? Ora, vamos ver. Vai ficar o quê? 2 mais 3 menos 3, tá? É igual a 5 menos 3, tá? É igual a 2 que eu estou falando. Bom, esse aqui eles se anulam, né? Mais 3 corta com menos 3, eles se anulam, não é verdade? Join, join. Eles se anulam. Então, o que vai ficar? 2 é igual a 2. Tá? Então, isso que a gente vai fazer aqui. Bom, isso que a gente vai fazer aqui. Então, percebam, tá? Quando eu tenho mais 3, o que ele passa para o outro lado da igualdade? Como menos 3. É a operação contrária. Eu vou fazer a operação contrária. Qual que é a operação contrária? Da soma é a subtração. Qual que é a operação contrária da divisão? É a multiplicação.
da exponenciação é o quê? Radiciação. Beleza, pessoal? Então, quando a gente for passar para o outro lado da igualdade, a gente está falando que a gente vai fazer uma operação contrária à que ali está posta. Beleza? Simples, né? Aí ficou fácil. Vamos apagar aqui, tá bom? Era só a título de explicação mesmo. E aí vamos continuar. Tentar achar o valor de x, então, que é o nosso objetivo, dado que a expressão assume valor 12. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos diminuir menos 3 dos dois lados da igualdade. Tá? Vai ficar menos 7x, tá? Mais 3 menos 3. É igual a quê? É igual a 12 menos 3. Beleza? Bacana? Ó, tem mais 3 aqui com menos 3. 3 laranjas, eu tenho 3 laranjas, dou 3 laranjas pro meu amigo, acabou, tchoin, tchoin. Tirou, zerou. Se anularam, tá? Então, o que a gente tem aqui, menos 7x, é igual ao quê? É igual a 12 menos 3. Então, menos 7x é igual ao quê? É igual a 9. Por quê? 12 menos 3 é 9. Olha aqui para vocês verem. Bom, pessoal, em uma expressão, tá? Quando o lado que está o x está negativo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar os dois lados da equação, tá bom? Por quê? Menos 1. Para a gente inverter esse sinalzinho aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Ora, menos 1, tá bom? Que multiplica menos 7x é igual ao quê? É igual ao quê? É igual a menos 1 que multiplica o quê? Que multiplica 9. Bom? E aí a gente resolve. Vamos fazer um negocinho aqui. E aí a gente vai continuar desse outro lado aqui. Bom? Vamos continuar desse lado. Tá? Continuando aqui, pessoal. Bom, o que a gente tem? Menos 1. Menos com menos dá mais. Uma multiplicação. Menos vezes menos dá mais. Tá? Menos vezes menos dá mais. Então, isso vai ficar o quê? Mais. E 1 vezes 1 multiplicado por qualquer coisa dá o quê? Dá ele mesmo. Um número multiplica A vezes 1 dá A. Tá? Um número 1 multiplicado por A vai ser igual ao quê? Vai ser igual a A. Então, 7x multiplicado por 1 vai dar 7x. Ó, 7x é igual ao quê? É igual a menos 9. Por quê? Menos 1 vezes 9 dá menos 9. Tá? Menos 1 que multiplica 9 vai ser igual ao quê? Menos 9. Por quê? Menos com mais dá menos. Tá bom? Menos com mais dá menos. Beleza? Menos 9. Ora, beleza. E agora, professor, o que a gente tem que fazer? Vamos dividir 7 de ambos os lados. Tá bom? Vamos dividir 7 de ambos os lados. Por quê? Operação contrária da multiplicação. Perceba que tem uma multiplicação. É a divisão. Tá bom? O contrário é a divisão. Então, a gente vai dividir 7 de ambos os lados. Para o quê? Para a gente deixar o x daquele lado da igualdade. Tá? Então, isso vai ficar o quê? Vai ficar 7 dividido por 7, tá? Que multiplica x é igual ao quê? Menos 9 dividido por 7. A gente tem que fazer as operações dos dois lados da igualdade. Para o quê? Para não alterar o nosso resultado final. Tá? 7 dividido por 7. Ora, 7 dividido por 7 dá o quê? Dá 1, né? Dá 1, né? Vai dar 1. Isso aqui vai entender o quê? Vai entender a 1. Tchoin. Vai entender a 1. Menos 9 dividido por 7 a gente pode deixar daquele jeito ali. Tá? Menos 9 dividido por 7 a gente pode deixar daquele jeito ali. Então, o que a gente está falando, pessoal? A gente vai ter o quê? 1 que multiplica x é igual ao quê? Menos
9 dividido por 7. Ora, 1 multiplicado por um número x é igual a quê? É igual a x. X é igual a quê? Menos 9 sobre 7. Tá? Menos 9 sobre 7. Beleza, pessoal? A ideia é mais ou menos essa aí, tá? A ideia é mais ou menos essa. É exatamente isso que está por trás da resolução das expressões, tá bom? É o que está por trás da resolução das expressões numéricas, tá? Então, mas eu queria que vocês percebessem o quê? Que a gente não vai ficar fazendo esses passos aqui, tá? A gente não vai ficar fazendo esses passos. A gente já vai passar o menos 3 para o outro lado da igualdade sem precisar diminuir esse preço para esse lado. Porque a gente sabe que isso aqui vai ser equivalente a isso, tá? A gente já sabe que essas duas expressões, elas são equivalentes sem precisar passar por essa expressão aqui, tá bom? Da mesma forma, a gente sabe que essa operação é equivalente a essa sem precisar passar por essa expressão. Tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos resolver essa expressão de uma forma mais rápida, tá? De uma forma mais rápida. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos lá. A gente vai resolver essa nossa expressão de uma forma mais rápida, pessoal. Que é o quê? Bom, a gente quer saber o valor de B, tá? Que é igual a menos 7x mais 3, quando o valor dessa expressão é igual a 12, tá? Se o valor dessa expressão é igual a 12, tá bom? Então, a gente vai tentar resolver isso aqui sem precisar ficar resolvendo aqueles dois lados ao mesmo tempo, tá? Que é o que? A gente só vai passar. A gente sabe que aqui é mais 3, a gente vai passar para o outro lado com o menos 3, tá bom? Então, pessoal, vai ser assim, ó. Menos 7x, tá? É igual a quê? 12 menos 3. Tá, mais 3 aqui, ele vai passar para o outro lado da igualdade como menos 3, tá bom? Da mesma forma, tem menos aqui, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente vai inverter o sinal de toda a equação, tá bom? Então, o que eu estou falando? Vai ficar o quê? A gente pode diminuir aqui, né? Vamos apagar aqui. Desculpa. Vamos primeiro fazer essa subtração aqui. Então, vai ser menos 7x é igual ao quê? 12. É igual ao quê? 12 menos 3 dá 9. 12 menos 3 dá 9. Ora, vamos inverter agora o sinalzinho dessa expressão, tá? Quando eu coloco esse menos 1 aqui, é que a gente está invertendo o sinal, tá bom? Invertendo o sinal, então, vai ficar o quê? 7x é igual a menos 9, tá bom? E aí, pessoal, o 7 está multiplicando aqui desse lado, ele vai passar para o outro lado como uma divisão, tá? Então, pessoal, a gente tem que x é igual a 9 dividido por 7. 9 dividido por 7, tá? Então, para resolver uma expressão numérica, quando a gente tem um valor numérico, a gente tem que fazer esses passos, tá? É dessa forma, tá bom? Então, a gente pode pular esses passos aqui, tá? A gente pula esse passo aqui, porque a gente sabe que a gente vai passar o 3 para o outro lado diminuindo, tá bom? A gente não precisa multiplicar por menos 1, porque a gente só pode inverter os sinais, tá? Então, daqui, tá? A gente vai para cá, beleza? Percebam esses jogos, tá? Percebam esses jogos, tá bom? Tem outras expressões? Tem diversas outras, tá? Então, em vez de fazer todos esses passos, o que a gente faz? A gente faz esses passos, tá bom? De uma forma mais harmônica, tá? De uma forma mais simples. Beleza, pessoal? A gente pode ter outras expressões numéricas também? Pode. Vamos ver, no caso, como é a exponenciação. Por exemplo, se eu tiver uma expressão, tá? X elevado ao quadrado, que é igual a 4, por exemplo. Bom, x elevado ao quadrado é igual a 4. Bom, para eu resolver essa expressão aqui, o que eu tenho que fazer para eliminar esse expoente aqui? Ora, a expressão contrária dele é a radiciação, não é, pessoal? É a radiciação, tá? Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada
de x ao quadrado vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 4. Ora, pessoal, aqui a gente tem um 2 e aqui a gente tem um 2. A gente está elevando um número a 2 e depois está tirando a raiz. Ora, então a gente pode cortar, né? A gente corta aqui, corta aqui. Então a gente vai ter o quê? Que x é igual a raiz de 4. Tá? Portanto, pessoal, x vai ser igual a 2. Tá bom? X é igual a 2. Então, se eu tenho que x, tá, elevado a 2 é igual a 4, consequentemente, eu sei que x é igual a 2. Tá? X é igual a 2. Tá bom? Bom, e da mesma forma, eu não resolvo essa expressão fazendo esses procedimentos aí, tá? Eu tento fazer ela de uma forma mais direta, tá? Por quê? Porque, pessoal, esse 2 ele já passa para o outro lado da igualdade como radiciação, tá bom? Então, se eu tenho que x é elevado a 2 é igual a 4, tá? Eu posso pegar essa exponenciação aqui e passar para o outro lado como radiciação, direto, sem precisar fazer esse traço aqui, tá bom? Então, o que eu estou falando é que vai ficar que x é igual a quê? X é igual a quê? É raiz de 4, tá bom? X é igual a raiz de 4, tá? Da mesma forma, pessoal, a gente tem que lembrar o quê? Que a raiz de um número x, tá? Raiz quadrada de um número x, isso é igual a quê? É igual a x elevado a meio, tá? X elevado a meio, bom? X elevado a meio, beleza? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer ali é o quê? Contrariamente à radiciação, para a gente eliminar esse 2 aqui, a gente poderia elevar essa expressão aqui a meio, tá bom? Então, o que? X elevado a 2 é igual a 4. Bom, o que eu posso fazer aqui? Ora, vamos elevar os dois lados a menos meio, tá? Então, x vai ser elevado a 2, tá? E tá elevado a menos meio. É igual a quê? 4 elevado a meio. Bom, 4 elevado a meio. Beleza, pessoal? Bom, então, ora, eu tenho uma potenciação de potenciação. O que eu tenho que fazer? Multiplicar essas duas potenciações. 2 vezes meio dá o quê? X elevado a 2, tá? Elevado a 2. É igual a quê? 4 elevado a meio. Tá bom? Bom, e agora? A gente sabe que um número sobre ele mesmo dá 1. Tá bom? Então, vai dar x é igual a quê? X elevado a 1 é igual a quê? 4 elevado a meio. Bom, 4 elevado a meio. Então, x é igual a quê? Bom, a gente sabe se um número x elevado a meio, se uma raiz de um número é igual a x elevado a meio, a volta também tem que valer. X elevado a meio é igual a quê? É igual a raiz de um número. Então, ó, se x é igual a 4 elevado a meio, x é igual a raiz de 4. Portanto, x é igual a 2. Tá bom, pessoal? X é igual a 2, tá? E aí, a gente vai brincando, fazendo essas brincadeiras para resolver essas expressões numéricas, tá? Vamos brincando com essas expressões, tá? Vamos brincando no sentido de x vira multiplicação vira divisão, tá? Subtração vira soma, bom? Subtração vira uma soma e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Bom, então eu queria passar para vocês nessa aula, tá? Era o quê? Era passar como se resolve o que a gente encontra o valor numérico de uma expressão, tá? De uma expressão algébrica, bom? Como que a gente faz isso? Substituindo os valores, tá? Das nossas variáveis e como a gente encontra o valor das nossas variáveis tendo o valor numérico da expressão, tá bom? Que é a nossa letra B, tá, pessoal? Então, eu queria agradecer
E a gente na próxima aula a gente vai falar, tá? De produtos notáveis dentro das expressões. Bom? Muito obrigado e até a próxima aula.